Oi, Dri, boa noite. Oi, mãe. Ó, o Edson. Oi, Ana, boa noite. Oi, Edson. Tô esperando a Lu entrar pra eu ligar pra ela. Oi, Jorge. Dri, que saudade. Tô esperando. Tudo bem? Tô morrendo de saudade. Oi, Jorge. Tô esperando a Lu entrar pra eu conseguir ligar pra ela. Deixa eu ver aqui. Eu adicionei ela aqui. Oi, mãe, boa noite. Oi, Tudo bem? Lu. Tudo bom? Tudo, e você? Também, tudo bem. Deixei um caderninho aqui com as. Não, não é esse está em Ah, branco. é? Já com Isso é as bom, isso é perguntas, bom. A gente fazer essas anotações para não se perder. Diga. e para não esquecer das perguntas, né? Aham. Não, eu queria Muito dar. legal Eu essa já vou sua começar live. nesse livro. Primeiro que eu tô morrendo de saudade de você e dos Eu amigos. Muita também, eu saudade. também. Oi, Liv, boa noite. Para quem não sabe, a Lu é minha nutricionista e me acompanha há um tempão aí, sei lá, desde quantos anos, né, Lu? Antes da gravidez, a Verdade. gente já, Antes da já fazia, gravidez. né? A gente já vai fazer 11 anos. Então já vai É. fazer. Ó, Fernandinho, beijo, boa noite. Oi, Dori. E a Lu sempre me acompanhou antes mesmo da gestação, acho que eu tinha 18 ou 19 anos, desde que a Lu começou a me atender. E agora eu tô com 31, então faz bastante tempo. Oi, Liv, boa noite. E aí, a gente começou o canal Emagrecimento no YouTube, né, Lu? Gravou uns vídeos, teve um vídeo que Aham. fez muito sucesso, que é a salada de pote. E aí a gente decidiu fazer uma live aí para Lu tirar as dúvidas de vocês. Vocês vão mandando aí também. Algumas pessoas já me Vai ser mandaram bem aqui. legal. Vai ser bem legal. Tô animada. Ah, eu também, tô morrendo de saudade. Ah, deixa eu aproveitar e contar, né? Tem um monte de gente aqui, Ah, um monte de gente querida, um pessoal que eu não conheço, mas quero conhecer também, tá entrando aí na live, enquanto o pessoal tá entrando. Lu, quando eu fiz a cirurgia, não sei se eu te contei, eu tava com acho que 115, né? Eu entrei na casa dos 70, eu queria compartilhar isso, que é motivo para comemorar, né? Mas ah, que foi legal. suado. A cirurgia na Milagre foi suada, mas agora entrei na casa dos 70. Então, tô quase no meu peso ideal. Daqui a pouco eu Mas você está vou aí se compartilhar. esforçando, também está fazendo um monte de exercícios, né? Isso é Muito, muito importante muito, também. muito. Todo Tô dia orgulhosa, treinando. tô orgulhosa. Sem vontade, Lu, de treinar. Aí, às vezes, eu tô com vontade de comer. Como eu como pouco, eu penso, eu penso assim, o que que a Lu escolheria entre essas duas coisas? E aí eu escolho Nossa, ali, que responsabilidade! você viu, né? O que que a Lu falaria que tudo bem eu comer? Deixa eu pensar. Não, isso aqui. Que Acho uma... responsabilidade. E como é que você está se ajeitando aí no seu dia a dia, trabalhando em casa? Como é que você está Eu cozinhando? Como é que comecei é? a voltar pro escritório, então eu gosto de cozinhar no sábado, compro bastante fruta, legumes e vou cozinhando tudo fácil. Antes eu dava desculpa, ó, o pessoal aí se identificando. Eu dava desculpa e falava, é muito difícil ter hábitos saudáveis, demora para cozinhar o legume, não sei fazer, ficar sem gosto, ficar com gosto de nada. Não, não é Só que bem agora eu assim, tô né? cozinhando e faço abobrinha e faço um monte de coisa assada e é muito fácil e rápido, né? É, o que é uma questão de organização, né? Você costuma ir em feira ou mercado? Oi, Clau, beijo. Eu tô indo na feira e ligo também no Hortifruti, eles trazem aqui, né? Que hortifruti que é o Estrela lá Eu aqui peço um no perto? Ipiranga, que chama Nobre, Hortifruti Nobre, alguma É, coisa o assim. importante é que você tenha alimentos frescos. E aí você cozinha uma vez por semana, o que que você faz? Aí eu cozinho umas 2 vezes na semana, mais ou menos 3 vezes. E eu gosto mais de legumes fresquinhos, né? Eu não congelo muito legumes e frutas, é uma dúvida que a Bruna tinha até perguntado, a gente vai conversar um pouquinho também sobre isso, né?
Mas eu vou tentando me adaptar e eu almoço muitas vezes nos meus pais também na empresa. Então, vou juntando tudo. Acho que a gente pode começar, então. Tem a minha amiga Jéssica, da escola, do Sion, da oitava série, a gente se conheceu, ela tinha perguntado lanche para o trabalho, salgados. Porque é muito difícil, né, Lu? Tem muita fruta, muita coisa doce para levar mais salgado. Para comer, você está dizendo assim, lanches intermediários? Lanches intermediários. Eu almocei, aí eu vou comer ou no meio da manhã, ou no meio da tarde. O que seria legal? Eu costumo fazer, porque assim, o ideal é que você não coma pão branco, pão de farinha refinada, que é uma coisa que a gente tem que evitar, que acaba gerando. O trigo já é um alimento super pesado. E aí ele acaba gerando, como ele acaba não digerindo totalmente, ele acaba formando uma espécie de uma cola que vai acabar virando toxina, e a gente acaba, e muitas vezes a gente não tem muita moderação. Então, normalmente, eu faço um pão que eu chamo de pão fit. Então, o que eu faço? Eu faço um ovo batido com 2 colheres de farinha de aveia ou farelo de aveia, 2 colheres de água, um pouquinho de sal e aí uma colherinha de fermento em pó. Se você for assar em micro-ondas, você unta uma caneca, tipo dessas canecas aqui, unta assim e coloca a massa. 90 segundos, fica pronta o seu pão. Aí você corta em rodelas. Aí o que você pode comer e aí e você pode até congelar, inclusive. E aí o que você... Ou você pode fazer também na frigideira, se você quiser. Que eu acho que fica bem legal, tipo uma panqueca. E aí, o que você pode fazer? Você pode passar guacamole, fazer uns patês. Aí depois eu não sei como a gente pode disponibilizar as receitas, mas eu posso mandar todas as receitas. Pode fazer um patê de tofu, por exemplo, temperar um tofu, que fica bem gostoso. Eu preciso aprender, Lu. Para mim, tofu... Fazer uma ricota temperada. Então, mas aí você pode deixar ele marinando no vinagre balsâmico, tirando toda a água, e aí usar. O segredo de tudo é tempero, né? E aí a gente temperar ele bem legal, pode ser uma opção também. Pode ser aquela pasta de grão de bico, Robos, né? Pode ser uma pasta de berinjela. Pasta de bico com cebola caramelizada. Eu acho uma delícia essa. Também. Pois é, e não tem essa mesma massa, também eu já vi. Que fica legal, a gente pode fazer. Então, são opções de lanche salgado, para quem não quer levar nada. Assim, algumas coisas você pode levar em potinho e chega lá, você come. Outra coisa que é legal para você comer no intervalo são castanhas. Então, fazer um kitzinho, né? Por exemplo, 2 castanhas do Pará, né? Que agora são as castanhas do Brasil, 4 amêndoas e, por exemplo, 2 castanhas de caju. Isso já é um baita lanche para o período da tarde, principalmente, que é um período que a gente precisa de coisas mais oleosas, ficaria bem legal. Mas eu depois alguma coisa isso, Lu. Numa live ayurveda também, que as oleaginosas é interessante comer à tarde. Eu já estou olhando numa perspectiva ayurvédica também, é verdade. Então a gente pode falar, inclusive, como fazer uma rotina, distribuir os alimentos nessa rotina sob a perspectiva ayurvédica. E deixa eu te fazer uma pergunta. E ovo, crepioca, dá para levar também, não dá? Então, dá para levar, mas assim, eu gosto... A crepioca, eu acho legal, quando você não quer fazer um jantar, você faz a crepioca, que também a gente pode deixar a receita aí, e já deixa feito, o que a gente pode adiantar, que é legal para adiantar para o home office? Chega num dia que você está mais folgada, faz um recheio de frango, por exemplo, aquele frango que a Lili mostrou, que vocês mostraram, sim. É super legal porque você já faz o franguinho temperado, já dá um tomatinho, alguma coisa, já deixa no freezer. Faz um palmito, né? Um recheio de palmito, um recheio de atum. E aí você pode comer essa crepioca para usar esses recheios, que fica bem legal. Mas aí já é quase um jantar, né? Já é mais um jantar. Jantar é melhor do que comer besteira, né? Ou não comer, às vezes, dependendo. Sim, essa coisa de você pular a refeição, não tem isso. E a gente tem que tomar muito cuidado. Você acredita, Lu?
Eu fui, tava na correria, eu fui pra empresa na hora do almoço, tava saindo, eu falei, eu esqueci de comer. Aí eu voltei, comi um frango só, mas é melhor do que nada, comi um frango e falei, agora eu vou. Porque a gente não pode confundir com o fato, pelo fato da gente estar em casa, a gente fica mais solta e aí pode de repente pular refeições. Então a ideia é não pular nada, porque o que é legal é você garantir sua saúde. Ainda mais num momento como esses, é importante mesmo que você tenha saúde. E aí o que que é legal? Você tentar comprar orgânicos, você preparar com técnicas adequadas, você mastigar direito, principalmente, e principalmente você evitar super ultraprocessados. Então, tentar fugir. A gente tem muito essa mania de, não vou jantar, eu vou comer um pão com presunto, eu vou comer uma salsicha. Então, assim, gente, lógico que faz parte da nossa cultura, se você comer uma vez ou outra para não ter um custo social muito grande, tudo bem. Mas fazer disso uma rotina é meio que uma É ruim, furada. né? Queria dar É boa noite ruim. pra Jolima, um beijo pra ela, um beijo pra Brusa, Nata, pra Stephanie, um monte de gente que entrou, pro Gabriel, pro Ó, Tui, a minha amiga pra Flá, Samanga Lima também tudo entrou, bem? tô vendo. Bem-vindos. A Flávia falou assim lá em cima, né? Lu, além de comprar as frutas e os legumes, eu comprei um monte de especiarias para não ficar sem gosto, né, Flá? Só que a Exatamente. Flá falou que ela não dá conta de comer só isso, Lu, só as oleaginosas. Parece que falta alguma coisa, tá? De Então, mas de no por caso da exemplo, Flávia, a Flávia não tem nenhum problema de sobrepeso. No caso da dieta Flávia, de ela pode engorda. acrescentar outras coisas. Mas você sabe que o tempero assim, além de ser, né, o sabor da vida, cada tempero tem uma função muito específica. Então, por exemplo, quando você vai fazer um feijão, existe um porquê você temperar com cominho e você usar uma folha de louro. Porque a folha do louro permite que você não tenha gases. Não Não forme o sabia louro. disso. Eu achei que tinha muito a ver com aroma, né? Não, não. O louro, ele evita que, porque o feijão já é uma leguminosa que provoca flatulência. Então, quando você cozinha, deixa de molho e cozinha com folha de louro e o cominho, você já mata essa questão. Você vai ver que a digestão dele é muito mais fácil. O Vinícius tinha perguntado e coisas doces para levar para o trabalho para comer. O que você acha doce? Mas aí a gente exclui a Fladice, que a Flávia Lu fala que sobremesa não é doce, tá? É o que ela Sobremesa fala. doce? Não, mas aí é Não, questão de levar para o sobremesa, trabalho desculpa, ela fruta. fala que fruta não Fruta é ou sobremesa. Tem que ter a Então, aí a fruta. questão é fruta ou fruta seca, né? Aí pode até fazer um kit de fruta seca com castanha. A Flávia, por exemplo, é uma que pode comer aí fruta seca com castanhas, que ela vai se dar muito bem. Ou a Flávia, de repente, pode tomar um leite temperado, já que ela comprou as especiarias, que eu gosto muito de prescrever, que inclusive agora está na moda, o Golden Milk, que é um leite que a gente adiciona cúrcuma, adiciona canela, adiciona gengibre em pó, açúcar mascavo, Legal. né? Muito legal, tá super na moda, todo mundo agora quer tomar Golden Milk, porque melhora a imunidade, tudo, mas é bem legal. Nossa, a gente podia falar depois de um dia só disso, né? Olha que Vamos lindo falar. aí. Ó, É, a tem mais Cris- perguntas aqui. A Bruna, aproveitar que ela está aqui, a Bruna tinha perguntado, Lu, se você puder explicar, eu sei que é algo que a gente precisaria entrar mais profundamente, mais por cima. Como que ela congela as frutas e legumes? Porque ela gosta de fazer sorvete de frutas, né? E se perde os nutrientes. Olha, não perde os nutrientes. Né? Se você fizer da forma adequada, não perde os nutrientes. Na verdade, agora não é uma estação mais fria, mas dá dó, quando você chega no verão, você compra um pouco de banana, no outro dia você já não tem mais fruta. Então, a banana, por exemplo, é uma fruta que dá para você congelar e fazer sorvete. O caqui, você vai congelar também para fazer sorvete na segunda-feira. Bom, Então, como é que você faz? Por exemplo, pensa assim, nos países que vivem em regiões mais temperadas, por exemplo, eles fazem compotas, fazem frutas secas, existe uma forma de conservar, né? Agora, se você quiser fazer, você pode fazer, por exemplo, um suco de fruta, por exemplo, você tem manga
lá na sua casa, ela está amadurecendo. Bate o suco de manga, coloca em cubos na forma de gelo, e aí você depois utiliza esses cubinhos de gelo para fazer suco, para fazer o suco verde, por exemplo. Você pode fazer, porque todo dia você fazer o suco verde, às vezes é um desafio, né? Não, é legal, se você, quanto mais fresco você puder fazer, melhor. Só que assim, às vezes você tem que conciliar. Então, muitas pessoas desistem de fazer uma alimentação mais saudável porque não falam, é muito difícil, tal. Então, por exemplo, faz o suco, a couve, bate a couve com um pouco de água mineral e você congela o suco, passa na centrífuga, né? De preferência, aquela que a gente faz mais lentamente, uma slow juicer, né? E aí, o que você faz? Você pega todo aquele suco verde extraído da couve e você congela em cubos em saquinhos próprios para congelamento, né? Forminha, potinhos você pode fazer e na hora você vai bater. Agora, legumes, isso daí é fantástico para você se organizar no home office, porque todo dia você descascar legumes para fazer sopa, para fazer suas coisas, as pessoas acabam desistindo mesmo de fazer uma alimentação mais saudável. Então, como que a gente vai fazer? Olha, primeira coisa, pega uma bacia rapidinho. Claro. A Lídia tá falando que não dá para te ver direito, para você pôr o celular então tá bom. Para a gente ver sua beleza. Já dá agora? Já dá? Tá incrível, tá ótimo. Então, como que a gente faz? A gente vai pegar uma bacinha pequena com água e um balde grande com água, o que caiba uns 4 litros. Então, voltou da feira, voltou do hortifruti, pega os seus legumes e pega uma escovinha própria para isso e vai nessa tigela aqui pequena com água, você vai escovando. E aqui nessa outra você vai desinfetando. Nesse outro balde aqui que nós estamos falando, tem que ter água e cloro, né? Que cloro vai ter? Eu uso a água sanitária, na proporção de 1 colher de sopa para cada litro de água sanitária. Então, ou tem gente que gosta de usar o peróxido de hidrogênio, que é a água oxigenada, mas assim, o que via de regra a gente usa para as pessoas que estão saudáveis é isso daí mesmo. Então, eu vou colocando meu legume lavado ali. Bom, fiz isso, aí eu vou para o corte, né? Que um dia a gente dá uma aula, vai falar um pouco de técnicas de corte. Mas assim, vamos dizer que eu vou picar. Eu pico meus legumes. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou colocar uma panela com água, uma vaporeira, que pode ser uma cuscuzeira, pode ser aquele adaptador que eu tenho para poder cozinhar, tudo isso. Quando eu lavei, depois de 10 minutos que eu deixei meus legumes na água clorada, eu vou jogar fora essa água e enxaguar bem. E aí eu vou secar. Eu tenho sempre uma centrífuga de salada, que eu tiro o excesso de água, passo no papel toalha ou num pano de prato, depois eu pico meus legumes e eles vão cozinhar no vapor. Eles vão cozinhar no vapor por 3 minutos. Pouco, né? Depois de bem pouquinho. E no vapor, depois de 3 minutos, joga numa tigela com água gelada. Aí eles ficam 2 minutos, isso. E aí eu vou colocando. Aí depois que eles estiverem frios, eu parei o cozimento. Depois que estão frios, eu guardo em saquinhos de congelar, em potinhos e coloco tudo no freezer. Aí quando eu quiser... branqueamento, é isso? Branqueamento? Isso é o branqueamento. Pode ser feito com brócolis, com catalônia, com couve, com chuchu, com mandioquinha, com tudo. Então, na hora que você quiser um legume para fazer um refogado, para você fazer uma sopa, alguma coisa, ele está lá pronto. E isso daí, por exemplo, os legumes você pode congelar até por 4 meses. Então, imagina que de repente você bastante. Eu achei que era menos. recebeu a sua cesta, né, lá orgânica, ou fez compras, alguma coisa assim, e vai ser bem legal você poder congelar tudo isso. Tá. Eu adorei essas dicas. Mas e aí, mais... no sábado, quando você faz as suas coisas, porque tem gente que não tem condições de fazer comida durante a semana, aí faz marmita, gente. Faz as marmitas todas no sábado, coloca tudo em potinhos
e coloca no freezer. A comida, Inclusive, Lu, vai lá no Emagrecimento no YouTube e vê a salada de pote, que é uma boa, né? pois é. Agora não é muito o tempo da salada de pote, mas assim, é uma É refeição mais no completa, verão, é né? mais gostoso no verão. Mas tem a sopa de pote também. Então, a sopa de pote, várias receitas de sopa de pote. Desculpe eu te interromper aquela hora. Fala, Di. Imagina! Não, ia dar boa noite aqui pro Valadão que entrou. Deixa eu ver se entrou mais alguém, se alguém tá falando alguma coisa. Tem mais perguntas aqui, Lu. Vamos lá. No trabalho, tá? Principalmente, mas no dia a dia, na nossa vida. Eu devo comer de 3 em 3 horas ou fazer jejum intermitente? A mídia enche a gente com 1000 informações novas. Não pode comer bacon, que bacon faz mal. Não, bacon tem a gordura boa, pode comer bacon. Não comam abacate, porque abacate... Mas não, abacate é gordura boa. Cada hora é uma coisa. Eu gosto muito de analisar, Lu, o que faz bem pra mim e o que eu sinto que faz bem pra mim. Hoje Exatamente. Hoje eu como menos do que 3 em 3 horas, porque eu como bem pouquinho, mas eu como toda hora. Eu passo praticamente o dia inteiro comendo. Mas tento comer coisas nutritivas, então com um valor de carboidrato e sem açúcar. Eu tô sem ainda açúcar, né? Mas eu gosto muito do jejum intermitente, é incrível. Voltei a fazer há pouco tempo, quando eu completei 3 meses. Eu não deixo de tomar café, eu só tomo ele um pouco mais tarde. Então, eu acordo umas 6h30, 7 horas, mas eu só vou tomar o café por volta das 10h30, 11 horas, né? É. Antes disso, eu tomo café preto ou um chá sem açúcar. Então, fala-se muito de jejum intermitente hoje. Então, o que é preferível? Comer de 3 em 3 horas ou fazer o jejum intermitente? Então, Di, tudo cada coisa tem seu aspecto. Por exemplo, existem pessoas que perdem muito fácil energia para o meio. Então, essas pessoas precisam comer mais vezes durante o dia. E quem Qual que é ganha a muito nossa, fácil? qual é a nossa referência? A fome. Na verdade, você tem que comer quando tem fome e você tem que beber quando tem sede. Só que nesse estresse que a gente vive o tempo todo, o que que acontece? A gente perdeu muito a nossa conexão com a gente mesmo. Então você muitas vezes come achando que é fome, mas na verdade não é. É vontade de comer, é ansiedade, é uma série de outros aspectos que te levam a comer e você não presta atenção. Agora sim, então a primeira coisa, tem gente que precisa ficar muito bem com 3 refeições, café da manhã, almoço e jantar, e tem gente que precisa comer mais vezes durante o dia, porque perde muita energia para o meio. Então a principal referência a gente vai tomar essa. Agora vamos falar do jejum intermitente. O jejum intermitente vamos pensar, se você parar de comer às 7 horas da noite ou às 8 horas da noite, e até às 8 horas da manhã, no dia seguinte, você for tomar café, você concorda que pensando no seu organismo como uma máquina, você está dando um descanso para ele e fazendo toda a manutenção, como se fosse aquela faxina que o pessoal da limpeza vai fazer na empresa, no final do dia, colocar tudo isso. Então você tem essa sensação que vai ficar melhor. Qual é a ideia? A ideia é a seguinte: a ideia é você dar um descanso realmente para o seu corpo e conseguir realizar um pouquinho de cetogênese, né? Então, o que são os corpos cetônicos? Os corpos cetônicos são corpos que vão fazer com que você dê um reset no seu corpo, né? E, na verdade, combata um pouco mais as inflamações. Tá? Então, só que as pessoas hoje em dia estão usando muito jejum todos os dias, e isso também tem um custo metabólico, tem um custo aí para as pessoas. O que seria legal para você manter sua saúde? Seria o jejum 2 vezes por semana, por exemplo, 3 vezes por semana, nunca dias consecutivos, e sempre começando com 12 horas. O que acontece, Di? As pessoas estão ficando acordadas até mais tarde, e acordadas até mais tarde, vendo série, não sei o quê. O que eu faço? Ai, deu uma fominha, deu uma pipoquinha, não sei o quê. Você não para, o seu corpo não para de consumir, não é verdade? É ruim isso. E aí você está comendo mais, não tá dando sossego para o seu corpo.
Assim, lembrando, eu não aconselho as gestantes a fazerem jejum intermitente, nem 2 dias, nem os diabéticos também. Eles E quem têm tá que fazer. amamentando, você acha que tudo bem ou melhor não também? Também não. Também Também não, não. porque assim, está perdendo muita energia, né? Está perdendo para o processo de amamentação, está perdendo muita energia. Tá. Tem uma pergunta que o pessoal vai dar risada. Gente, manda pergunta, pode mandar. Queria mandar um beijo aqui para minha tia que entrou, para Eliane e para Maíra, que é a irmã da Thaís, nossa amiga do Elixir. Doce. Como enganar o cérebro e dar alguma coisa para ele que ele fala, ai, que delícia esse doce. Né? Como melhorar essa saciedade em relação ao açúcar? Porque a gente sabe que o açúcar, além de ser tóxico, inflamatório, ele vicia igual cocaína, né, Lu? Já foi comprovado, então tem que Exatamente. tomar cuidado. Estimula a compulsão alimentar, o açúcar. E como dar doces para o corpo sem ser doce? O que você acha? Tem alguma coisa? Então, você poderia, existe alguma preparação que você pode fazer com o doce da fruta. Então, por exemplo, eu me lembro que uma vez eu estava com a sua, acho que foi, estava com a sua mãe num hotel em Capão Bonito, e a moça lá, a gestora, ela mandou preparar cubos de manga adoçada com creme de tâmara. Eu acho que acho que a Carmen estava junto nessa época. Então, assim, existem, adoça com fruta seca, se necessário, adoça com um pouquinho de mel. Assim, uma vez ou outra você pode comer um açúcar, mas você não pode deixar isso fazer parte da sua vida, né? Vida, virar Porque rotina, assim, né? ele atravessa, é igual cocaína, ele atravessa, ele atravessa a membrana aqui, né? Passa Assim, antes de direto. ser absorvido, é terrível. Né? Então, assim, e aí vai criar pico glicêmico, pico de insulina, vai formar inflamação, não é legal mesmo. Mas, assim, as frutas são ótimas como fonte de açúcares naturais para a gente, né? Então, por Minha mãe falou exemplo, que é tipo um bombom imaginário. A Flávia falou tâmara com morangos, né? Que é uma delícia. E a Lídia é, falou que você ensinou ela a fazer leite condensado. A gente quer essa receita também. então, a de leite condensado, mas assim, um leite condensado que eu faço com. Eu trabalhei numa empresa e o presidente da empresa era diabético. E ele morria de vontade de comer doce. Então, assim, eu fazia um leite condensado e a partir desse leite condensado eu ia fazendo pudim de leite, brigadeiro e tudo mais. Então, você bate uma xícara de leite em pó com, acho que meia xícara de adoçante em pó, aquele de uso culinário. Você bate margarina, pode ser margarina mesmo, light, sem açúcar, e você bate isso durante 5 minutos, e um quarto de xícara de água fervendo. E você bate isso durante 5 minutos. E aí você guarda na geladeira durante uns 2 dias, 3 dias, e aí você vai preparando brigadeiro, você vai preparando pudim de leite. Aí ele adorava, porque você ia preparando Vou tudo tentar com ele. fazer. É, E a saciedade no geral? Alimentos que dão mais saciedade numa refeição? Né? A gente falou de lanches salgados, mas acho que tem fibras, né? As próprias, pelo menos para mim, a Flá falou que oleaginosa para ela não mata a vontade, ela continua com um pouco de fome. Para mim é ao contrário, bem oleaginosa, parece que eu. o que vai te dar saciedade são as proteínas, principalmente, e as gorduras, tá? Além disso, você vai ter que ter uma alimentação rica em fibra. Então, a ideia é que você não deixe nenhum nutriente fora da sua alimentação. Tá? Então, essa história de vou cortar zero carboidrato, só proteína, isso daí não dá certo. Porque em algum momento, seu organismo vai se ressentir disso, né? E acabar. Toda exclusão vai te levar a uma compulsão lá na frente. E isso não é legal. Né? Então, é importante que você tenha todos os nutrientes de forma equilibrada. Agora, assim, chega nessa época de frio, o que acontece?
Você fala assim, nossa, eu tô morrendo de frio, né? Eu tô com fome, minha fome aumentou. Então, assim, na verdade aumentou por quê? Porque você sentiu frio. Lógico, você teve um gasto energético maior e tudo mais. Mas assim, a gente precisa primeiro prestar atenção. O centro da fome e o centro da sede são muito próximos. Então, muitas vezes, o que que a gente faz? A gente confunde. A gente confunde o sinal da fome com o sinal da sede. Então, primeira coisa, eu almocei, coloquei carboidrato, fibra, proteína, tudo direitinho no meu prato. E daqui a 1 hora eu tô com fome, gente, vai lá e toma um copo d'água, porque pode ser isso. Não é normal. Agora no frio, você pode tomar chás. Você pode assim, ai, que frio, tô com fome, tô com fome. E de repente, você pode tomar uns chás que vão manter. Percebe quando você faz um quentinho no estômago, parece que passou a fome. Outra coisa é que a fome vem em ondas, né? Então, sabe aquela história que a pessoa fala assim, ah, se eu não almoçar naquela hora, nem adianta, porque já passou minha fome. Porque a fome vem em ondas. Então, assim, se você ficar com essa coisa, essa ansiedade de comer, toma um chá que isso vai acalmar. Eu separei uns chás aqui pra gente, que inclusive promovem um pouco de saciedade. E sabe o que eu acho, Lu? Deixa eu dar boa noite pra Renata, que entrou um beijo, e a Ana do Toshiro, a Ana Chibayama. Eu acho que o pessoal, eu tô me incluindo nisso, por muito tempo eu fui assim. Agora eu não estou mais assim, mas eu fui 31 anos da minha vida assim. A gente é um pouco braço curto, Lu. Chá, a gente pensa naquele chá de saquinho, pôr na xícara e beber. Só que existem chás maravilhosos e misturando especiarias que fica incrível, né? Então, acho Não, que entendi. explorar um pouquinho, dedicar um pouquinho mais de tempo, porque tempo é tão relativo, um pouquinho mais de tempo para a gente colocar amor no que a gente está fazendo, dedicação, atenção. A gente vai colher frutos que vai ser para o resto da vida. Então, não adianta querer fazer tudo correndo, porque lá na frente você também vai colher, né, Lu? Então, por exemplo, a gente fala assim, mas comprar em supermercado ou já produto industrializado, processado, não tem problema nenhum. Não é bem assim. Existe uma questão que é super importante, que é a vitalidade do alimento. E aí, é onde tem prana, inclusive, né? Que é energia vital, quer dizer assim, quando você pega um produto super, super processado, que vitalidade que tem aquele alimento, né? Por exemplo, qual é a diferença de eu tomar um chá verde de latinha e um chá verde, por exemplo, que eu preparei com amora, ali com folha de amora, coloquei uma infusão. Não tem importância nenhuma, eu posso deixar na garrafa térmica. A técnica, a minha estratégia para poder tomar esse chá o dia inteiro, não tem problema nenhum, mas a gente tem que dedicar realmente, fazer as coisas bem feitas, né? Sim. E é uma dica também, né, Lu, levar chá? Hoje em dia tem tanta garrafa térmica que segura a Levar chá. temperatura. Você pode fazer O que eu não quente, gelado. o que a gente precisa tirar um pouco é o plástico da vida da gente. Então, evitem garrafinha de plástico. Procurem usar garrafinha de vidro, garrafinha de inox, mas Nossa, garrafinha de né? plástico a gente tem que tirar. Mesmo assim, PETs de garrafa de água, se você puder, tire essa. Se você estiver comprando só água assim, invista num filtro melhor, ou invista de repente. O filtro seria a solução adequada, mas garrafa PET demais. Além do que, a gente fica gerando muito plástico para o planeta. Mas assim, pensando na alimentação de home office, o que a gente pode imaginar? Que no home office, o que a gente faz? A gente vive bem, às vezes a gente vive com ansiedade. E a ansiedade faz a gente fazer o quê? Comer carboidrato demais. Basicamente, comer carboidrato demais. Você belisca a cenoura? A gente costuma ver as pessoas falar, eu belisquei uma erva Ah, eu adoro doce. também. Eu gosto de Eu cenoura e também. pepino, mas o pessoal Mas não leva. ninguém, a gente belisca o bolo que a gente foi buscar lá na nossa lembrança e foi fazer, né? Então, Salgadinho, bolo. e aí o que a gente começa a ficar? Inchado, mais ansioso ainda, porque a gente fica com raiva, ou então a gente está naquele platô, não consegue mais emagrecer, e aí gostaria de dar uma, né, turbinada. Então, por exemplo, um chá legal para a gente poder dar uma melhorada e aquecer a gente
seria um chá onde você coloca uma colher de sopa de hibisco, uma colher de sopa de cavalinha e uma colher, um pauzinho de canela. 1 litro de água fervendo, deixa descansar 10 minutos e aí depois você quiser colocar um cravinho também, fica super aromático Eu e tenho os você ingredientes aqui, eu pode vou ir fazer. tomando isso durante o dia. Então, é diurético, na verdade, melhora. Quem não pode tomar? Grávidas, pessoas que tenham hipertensão, taquicardia, isso não é legal. Mas se você tomar esse chá meia hora antes das refeições, você vai se dar muito bem. Ah, vamos saber. A Maíra perguntou, Lu, Ah. o que comer de café da manhã para começar bem o dia? Eu ainda estou em casa, vou começar meu home office, eu estou saindo para o trabalho, para me dar mais energia. O que que eu posso comer? Então, se você for sair, se você tomar café, que eu acho que é a razão de todo mundo, né? Tomar café entre as 6 e as 8 da manhã, o que que você vai comer? Você vai tá iniciando, tá saindo do seu jejum, né? De 12 horas, então não vai enfiando os dois pés na jaca. Você vai tomar um chá, por exemplo, uma torrada de pão integral. Quando eu falar pão integral, entenda-se pão 100% integral. O melhor é fermentação natural, que a gente vai falar numa Natural. outra vez. Mas a ideia é que você, quando olhar o rótulo atrás, você veja que tem lá ingrediente farinha 100% integral e o primeiro ingrediente da lista, farinha integral. Porque a farinha branca não vai servir para nada para gente. Então vamos reivindicar, Rafa, boa vamos, noite. então Beijo pro Rafa, vamos tô com deixar. saudade da gente, Lu. Ah, um beijo para ele também. O meu querido coadjuvante do Saúde e Alegria. O Rafa é Então, um ator, tem peça de teatro. Segue ele depois, pessoal. é. E a gente trabalhou junto, fez uma peça junto, foi super legal. Falamos de saúde, E hein? de saúde, de alimentação. E aí, o que que é legal você fazer, Maíra? Você toma um chá, uma torrada com mel. Deixa para comer a fruta lá pelas 10 horas. Então, leva a fruta junto com você. Não vai ficar um café da manhã pobre, mas você come uma torrada. O pão preferencialmente tem que ser torrado na tostadeira. Põe um fiozinho de mel ou uma geleia, alguma coisa, toma um chá e trabalho. Chega lá umas 10 horas, aí você. Mas se você quiser tomar um café também depois disso, fica à vontade. Só não tomar muito café durante o dia, né, gente? Porque aí não Tô me dorme, a gente chamando fica aí, dá ansioso. licença. Não, mas ó, uns 2 ou 3 cafés por dia, beleza. Agora, tem gente que você vai falar, toma 8 cafés por dia. Não, 8 não, mas eu tomo uns 4, Lu. 4 eu Então, tomo. mas tenta tomar em menores quantidades, porque o café, Ah, além de pequenininho. tudo, é diurético e na diurese você vai perder zinco, você vai perder cálcio, e a gente não precisa perder nada dessas coisas, né? Só Nesse ganhar. momento. Cálcio e zinco é só É, ganhar, não perder. só ganhar. Gostei desse café da manhã, dessa opção, né? Eu acho importante a gente acordar o corpo tá acordando, também devagar, né? Foi o que você falou. Agora, seguindo nessa linha, na hora do almoço, por exemplo, é o horário que o nosso metabolismo está super alto, né? Se o nosso poder de digestão está super alto, super ativado. Então, o que que a gente pode comer? Então, vamos pensar, quem está saindo para comer fora de casa ou quem está fazendo a marmita, pensa sempre em fazer da seguinte forma. Pense em dividir o prato em 4 partes. 2 dessas partes vão ser verduras e legumes. A outra parte a gente tem que comer um cereal, que é um arroz integral. Eu vou falar para quem não é vegetariano, tá? Tá. Um cereal que normalmente é arroz integral, porque o arroz polido também não vai trazer benefício nenhum para gente. E na outra parte, a gente vai dividir, no outro quarto, a gente vai dividir 1/8 para um pedaço de carne, né? Frango, peixe ou ovos. E na outra parte, no outro 1/8, a gente vai usar uma leguminosa, que pode ser lentilha, pode ser feijão, pode ser grão de bico, aí o que preferir. Então, esse é um prato saudável. E como é que a gente vai preparar? Com que gordura a gente vai preparar isso? A gente vai preparar com gordura, uma colher de chá
de azeite de oliva é o suficiente. Não precisa mais disso, mais que isso. Tá. Eu mesma coloquei aqui, porque eu sabia que ia ter pessoas que podiam ter diabetes, né? O lanche para o diabético. O diabético, ele é engraçado, porque independente do tipo de diabetes, ele sente vontade de doce. Os diabéticos parecem que gostam mais de doce. Eu não sei o que acontece. E eles não podem comer. O ideal seria não comer e por muito menos exagerar, né, Lu? É. Dá para comer, assim, um diabético de lanche da tarde, por exemplo, ou no home Então, office? tudo depende. Depende se é o diabético tipo 1, tipo 2, mas vamos pensar que ele está medicado, está tudo controlado, a gente só não quer tirar. Então, na verdade, o que que esse diabético vai fazer? Ele não pode exagerar nas frutas durante o dia, ele tem que ter um limite de 2 ou 3 frutas, e por mais que ele queira comer doce, né, tudo vai ter que ser controladinho aí, medindo, controlando a glicemia dele. Ou alguma coisa, o que eu acho legal, que também a gente vai postar isso daí, por exemplo, fazer, como ele gosta de doce, um pudim de chia. Um pudim de chia com cacau, por exemplo. A chia é uma fibra interessante, né? Ela, inclusive, ricas em ômegas e tudo mais, de alto poder sacietógeno, né? Então, deixa a nossa saciedade lá em cima. Tem o cacau e a gente pode colocar algum adoçante, como a stevia, o xilitol, alguma coisa assim, sem abusar muito, a gente pode colocar e vira um doce para ele, né? Isso Ô, daí é bem Lu, e legal. aquele doce que você faz com abacate? Eu acho que era um mousse, não era? Com cacau É, o e mousse abacate? que você faz para cada meio quilo de abacate, mais para o maduro, o que a gente vai usar, você Tá. tira meio quilo de polpa, você usa 3 colheres de sopa cheias de cacau ou chocolate mais amargo, né? E um fio de mel, 1 colher de sopa de mel. E você bate tudo isso no processador ou liquidificador e aí você serve, você pode gelar, isso fica um mousse. Você pode em cima, por exemplo, colocar uma farofinha de castanhas. Em cima fica muito Tá, bom, tá né? virando mestre do sabor. Eu não vou falar Masterchef, porque Masterchef mudou agora, tá estranho. Mas você Vai ser sabe, eu e a Cristina fomos fazer, a Cristina é minha irmã. Nós estamos fazendo umas aulas de culinária vegetariana, né, aos finais de semana. E a semana passada nós fizemos um creme de inhame com agrião e farofa de castanhas. Gente, eu achei muito gourmet. Mas um dia a gente creme de faz, você fala inhame com também disso. agrião. Eu nem entendi. Creme de inhame com Inhame agrião, salgado, uma sopa de farofa de inhame, castanha. nossa, com alho poró, louro, e foi até curry, porque o curry a gente acha que é uma especiaria que já nasceu em pó. E o curry é uma folha, né? Muito Gostava. usada, então 1000 temperos, tudo, e no final a gente batia aquele inhame e servia numa caminha de agrião. O agrião quente fica super gostoso e uma farofinha de castanha, fica muito bom. Oi, Sá, boa noite, bem-vinda. O Vini falou que é bom para preparar, mas quem come essas coisas de chia sou eu, aqui em casa. Eles gostam de Não, bombom, entendeu? mas a A gente Joana pode agora, preparar. a Jo já emagreceu bastante também. Mas o Então, Vini engordou. Deixa eu ver se eu vou ouvir um grito aqui, não ouvi nada. É, mas eu acho muito legal isso que você falou das sopas no home office. Tem que só armazenar e levar da melhor forma, né, Lu? Porque às vezes sopa é uma coisa que pode vazar. tem que ser o que Tá falhando. Você tá me ouvindo? Tô te ouvindo, você tá me ouvindo? Tá me Agora eu tô. ouvindo? Então, o que pode Vocês fazer de estão ouvindo? alternativa de Eu acho que docinhos, travou, Lu. Peraí. travou? Agora voltou. Voltou? Então tá bom. O que pode Voltou. fazer de alternativa de docinhos é um tipo docinho de frutas secas. Então, hidrata, por exemplo, à tarde. Hidrata uva passa, depois a gente processa e mistura nessa uva passa hidratada, por exemplo, amêndoa laminada, damasco também hidratado. Aí faz umas bolinhas e passa no coco seco e isso vira um docinho, muito gostoso.
Ai, que delícia. Gostei dessa ideia de É hidratar. muito bom, a gente Inclusive, pode fazer. terça-feira, eu e a Ali, a gente vai fazer aquele panetone fit. Eu vou comprar os ingredientes que ela vai me ensinar, porque eu fiquei morrendo de vontade de comer panetone fit. Então, um dia eu vou fazer o docinho de frutas secas. Combinado. E deixa eu pensar aqui mais. E quem vai levar almoço? É, coisas que talvez dessem para ficar fora da geladeira no trabalho. Tem coisas que dão para ficar fora da geladeira? O que você acha? Então, é difícil, né? Melhor que a gente não use esse tipo de coisa, porque senão você vai cair numa dieta muito seca, né? Tá, Você vai cair numa dieta muito seca e ela tende a agravar o seu organismo. Você pode acabar, começa a ter prisão de ventre e tudo mais. Porque o que você for levar para que tem que ficar fora da geladeira, o que, que pode ser? Então você tem que investir num ovo cozido, e mesmo assim ele não deve ficar fora da geladeira, é o e ideal que não fique. legumes. E legumes crus, Ou por levar exemplo. cru e fazer lá, né? Se existe E essa fazer lá, possibilidade. e fazer lá. É a melhor coisa. Então, a melhor coisa é Tá. isso, levar num recipiente. Que mais? Tinha mais uma pergunta aqui. Deixa eu ver. Hum, sucos, né? Ah, a gente consegue levar suco? E como que é? Quanto tempo eu posso beber um suco, Lu? Ele perde nutrientes? Tem frutas que perdem mais, perdem menos? Tem Qual suco é frutas, bom tomar só de vez em quando? então, tem frutas que perdem mais. Todas as frutas ricas em vitamina C oxidam rapidinho. Você faz uma limonada, você tem que tomar ela na hora. Você faz uma laranjada, ela também não fica boa muito tempo, né? Então, a ideia é frutas, na verdade, assim, elas têm uma vida curta, na verdade. Por exemplo, se você leva suco de melão, ele fica passado logo. Então, a melhor opção é você congelar, fazer você mesmo suas polpas e você chegar lá e bater. Por exemplo, Bater. no lugar de trabalho, geralmente tem um liquidificador, um mixer, alguma coisa que você mistura aquilo ali e leva. Tirando E isso, levo. só água de coco mesmo, né, para você Ah, levar, eu que adoro água seria, de coco. né, Muito uma gostoso. coisa legal. O resto é perecível mesmo. Tá. A Erika tá perguntando, um beijo pra Erika. Ela tá É um beijo perguntando, ela mesmo. falou, para você e pro Fê, ela falou que não gosta de folhas. Qual seria a opção, então, para o jantar e para as refeições, Lu, para quem não gosta de folhas? Então, para quem não gosta de folhas à noite, por exemplo, ninguém precisa comer só folhas. Então, à noite, por exemplo, agora no frio, qual é um bom jeito da gente consumir legumes? Sopas, né? Sopas, e coloca um pedaço de carne dentro, para quem não for vegetariano, para quem for vegetariano, só legumes, e você vai consumir uma sopa. Ou então, se você quiser consumir um prato de legumes quentes, por exemplo, um prato de sobremesa de legumes quentes, e aí você pode fazer um omelete recheado, por exemplo, você pode fazer aí sim a crepioca, você pode comer um pedaço de torta, por exemplo, de abobrinha, né? Ou um soufflé, alguma coisa assim que não seja extremamente calórico, uma panqueca recheada, por exemplo, cai bem. Então, essas são opções para você sair do grelhado, né? Não ficar só no grelhado e ter alguma coisa. Não precisa ficar nisso só de assim, eu não preciso, não vou comer carboidrato à noite. Não. Você tem que lembrar que à noite o seu corpo está começando a se preparar para o descanso. Então ele começa a desacelerar. Então, para que você vai fazer a sua maior refeição à noite? Tem gente que fala assim: ah, eu estou trabalhando, enquanto eu estou trabalhando eu não gosto. Mas à noite eu vou fazer uma carne de panela, um À arroz, um noite o estômago feijão. faz assim, ó, pim, também, né? E eu vou. Gente, não dá, a gente não tem o mesmo poder de digestão a vida inteira. E aí começa com refluxo, pessoal, e aí não aguenta de sono, vai dormir antes de ter feito 2 horas, e aí começa, eu tô com problema de refluxo, tô com Fica problema de conversando com o azia. alimento a Pois noite é, e toda. aí não é legal, né? Não é legal. Deixa eu ver aqui. A Lohane entrou, um beijo pra Lô. A Carminha, minha sogra, perguntou suco de maracujá oxida. Eles adoram tomar suco de maracujá, eu também. Eu compro, às vezes, no Oba, quando estou na correria, eu prefiro cortar a fruta e guardar a polpa, às vezes até congelar. Mas às vezes eu compro a garrafinha cheia de polpa já.
Oxida. Então, oxida um pouco, mas não tanto quanto o limão, por exemplo, E a a laranja, né? laranja, que tem uma vida útil bem curta. Assim, ele até dura, né? Na verdade, ele até dura, não é tão perecível. Ele pode durar 1, 2 dias. Mas em termos de vitamina, a vitamina C é completamente volátil, então ela já evaporou toda. Você vai Demora. consumir fibra, você vai consumir o mesmo carboidrato não evapora. Então, você vai consumir o mesmo carboidrato, tudo mais, mas ele não vai ter as mesmas A propriedades. vitamina Agora, C quando que devia ficar, vai embora. E o carboidrato que devia ir embora fica. Não de entendo vir isso. embora fica. Agora, na verdade, quando você congela, o que que você faz? Você está paralisando o efeito daquelas enzimas, né? Então, você está dando um breque ali, e elas vão ficar, né? Tem Quando uma vida útil você maior. degelar, não é o melhor dos mundos, claro, você comer comida congelada, mas é muito melhor você comer uma comida congelada do que você fez do que você viver à base de salgadinho, você viver à base de lasanha congelada, entendeu? É muito melhor você fazer isso. Sim. E a lasanha dá para fazer, é fácil fazer, até com legumes de substituição, né? Da Pois massa, quem é, gosta da massa pode pôr na aquela massa, lasanha da Lili lá ficou ótima. de abobrinha, né? E de berinjela também é uma delícia, né? Eu adoro. Exatamente. Deixa eu ver se alguém falou mais alguma coisa que eu perdi. Faltam uns 10 minutos, mais ou menos. Ensina esse de uva passa e amêndoa laminada. Então, Minha mãe eu falou. vou pegar depois a receita certinha deles, mas o que que a gente faz? A gente deixa uma quantidade X lá de a uva passa clara eu deixo, que ela é mais molinha e aí ela fica embebida ali em água, fica bem molinha. Aí eu vou pro processador, faço isso com a uva passa e com o damasco. E aí, o que que eu faço? Eu coloco no processador, bato, e aí bato também acrescento nessa mistura amêndoa bem picadinha, ou nozes, alguma coisa assim, e faço umas bolinhas, ela já tá mais sequinha, faço umas bolinhas e passo no coco. E aí eu sirvo. Fica uma delícia. Aí você pode A levar para Carminha falou que tá geladeira, adorando esse papo doce. ok? A minha sogra, a Carminha, falou que tá adorando o papo doce. A Stephanie, Sté, beijo. Gisele, boa noite, bem-vinda. A Sté perguntou assim: cortar 100% do carboidrato é contraindicado? É Por quê? contraindicado. Então, na verdade, você nunca vai conseguir cortar 100%, a não ser que você faça aquela dieta lá né, da proteína, só proteína. Mas pensa numa coisa se pode ser saudável. Né? Existe uma fase de transição nessa dieta que é uma fase de cruzeiro, alguma coisa assim, e você passa nessa dieta o tempo inteiro sem verdura, sem legumes, sem Sem frutas. nada. Cabe na sua cabeça, assim, existem ácidos orgânicos que seu organismo não produz. Quer dizer, cabe na sua cabeça que possa ser saudável o tempo inteiro? Tem que ser uma coisa muito. E assim, é uma dieta totalmente baseada em proteína. Proteína que, para ser de origem para você não ter carboidrato, tem que ser de origem animal. É uma dieta extremamente ácida, né? E rica, Então, sobrecarregadinha também, né, Lu? Alto índice de proteínas, dificulta um pouco a é uma digestão, dieta muito que pode doce. facilmente te levar à inflamação, né? A processos inflamatórios. Não precisa. O que a gente pode Fala, fazer como Fran. estratégia, às vezes, é modificar um pouco a dieta. Então, às vezes, eu aumento a proteína, porque eu quero que a pessoa tenha mais saciedade, eu reduzo um pouco os carboidratos, né? Ou aumento um pouquinho a gordura, aí depende, cada caso é um caso, e aí a gente vai estudar o que que essa Sabe o que pessoa caiu precisa. bem pra mim, Lu? Agora, como que eu tô fazendo? Eu cortei carboidratos industrializados, tá? Algumas exceções eu como. Eu gosto muito de amendoim, eu sinto falta, é engraçado. Tem coisas depois da cirurgia que eu gostava e que hoje eu não gosto mais. Tem coisas que eu não gostava e que hoje eu adoro. Eu gosto muito de pasta de amendoim, né? Eu gosto de Pasta. tomar whey, a pasta de amendoim, whey com uma fruta, um iogurte zero lactose com fruta, com morango. Eu adoro. Mas o que me fez bem foi cortar os carboidratos industrializados. Então, as massas, elas são sem glúten. Ela tem carboidrato, menos carboidrato,
não tem a farinha branca, porque para mim, especificamente, eu sinto inchada. É como se eu subo na balança e vejo que Exato, eu tô ficando. exato, Então eu cortei exato. isso, o arroz, mas eu Gente, continuo comendo uma ó, batata doce, são abóbora. três, são três pós brancos na alimentação que a gente tem que evitar. É sal, açúcar e farinha branca. Então, isso Farinha branca. leva à inflamação, não adianta. Assim, lógico que um dia você vai comer um bolo, mas é para um dia você vai fazer isso. Na via Sim. de regra, no seu dia a dia, você tem que se alimentar de forma diferente. Lu, você pode explicar bem por cima, vai acabar o tempo, né? Tô com medo. Essa inflamação. Como que é? A Caminha está perguntando o que que leva essa inflamação. Você pode falar um pouquinho, né? Então, aí acho que vai demorar um tempinho para a gente explicar, né? Como a Falar isso. célula fica com edema, e aí a gente pode falar numa outra vez. Mas sal, tente evitar sal, glutamato de sódio, tá? Então, esses temperos industrializados, ricos em tudo isso, farinhas brancas e açúcares brancos. Então, assim, vão formar toxina, vão formar edema na sua célula, tudo isso te torna propenso a uma inflamação. E a Mas aí a bisose, gente né? vai marcar uma outra conversa, e aí eu vou explicar direitinho como, assim, o que que a gente pode pensar em falar, como fazer, como trazer mais saúde para o seu dia a dia e quais são esses mecanismos, né? Ah, legal. Se vocês quiserem mandando aí também para ficar salvo, sugestão do que vocês querem ver a gente conversando aqui também, né, Lu? O que vocês Claro. acham legal falar? Ou a gente fazer junto, cozinhar de novo junto? Vinho, vinho pode? A Gisele está perguntando. E aí, Então, Lu? hoje um beijo. Então, assim, o vinho pode eventualmente, semanalmente, você fazer isso. Acontece que as pessoas não tomam uma taça de vinho. Por acaso, hoje eu vou tomar. Mas você tem que É, tomar assim, por ser uma vez na sua semana. Então, as pessoas entendem que vinho é bom, vinho tinto é bom, então fazem uso disso o tempo inteiro, né? E aí já não a é tão Flavinha legal. perguntou, falou que é muito boa essa pergunta. Então, É. assim, uma taça de vinho, o quê? Na semana você acha que. Lógico, uma taça de vinho por semana, claro, isso faz bem, você relaxa e tudo mais. Sem esquecer que o vinho é neurotóxico. Então, se todo dia você vai beber, né, aí não vai ser tão legal assim, né? Você pode estar trazendo mais toxina para você. Ah, legal. O que mais? Deixa eu ver se alguém quer falar mais alguma coisa de sugestão. Beijo para a Carminha, ela está agradecendo. E a gente precisa voltar a gravar os vídeos, né, Lu? Esse Vamos mousse gravar. de doce com abacate, a gente já tinha, há muitos anos atrás, falado dele, Vamos fazer um pão né? fit, vamos fazer esse docinho, o leite condensado, que a gente pode O leite fazer, que é condensado. legal para quem tem essas Tem laricas aí. essa. A minha mãe tá perguntando uma vez na semana, só a taça de vinho, só uma taça, hein? É, uma taça por, uma Não taça é por uma semana. garrafa, não. Não, uma taça por semana, duas taças por semana seria o legal. Fora isso, a gente não pode esquecer que são bebidas fermentadas, né? Sim. Que mais? Eu ia falar mais alguma coisa. Em relação ao inhame também, né? Com a rúcula, essa Pois é, aí eu farofa. vou trazer nós vamos fazer essa receita. Nós Farofa de adoramos. oleaginosa, é muito gostosa. A farofa, a gente está associando a farofa ou a farofa normal, que a gente come com arroz e feijão, ou a farofa doce, que muitos colocam no sorvete, ou enfim, né, de castanhas também. Mas tem farofa que dá para servir com outras coisas, né, Lu? Um purê de legumes, talvez. Com farofa, a Ou a gente precisa. proteína mesmo. Gente, eu acho que a gente cozinhar é tão libertador, né? É Porque a gente muito. É uma começa a terapia, né? enxergar, a gente começa a ver outras possibilidades e fazer a coisa com cuidado e focada e ver e perceber que isso é um gesto de amor mesmo, porque na verdade a saúde não é um fim em si mesmo, né, em si Sim. mesma, mas a gente precisa dela para se manifestar, para poder trabalhar, para poder, né, E estar aqui com fazer os isso da melhor amigos forma, né, Lu? Fazer da isso com melhor forma caridade, né? possível, com a maior responsabilidade possível, né? Então a gente tem que estar
inclusive até pelo exemplo, né? A gente tem que fazer o nosso melhor aí descobrindo. É muito libertador, gente. Eu tô E as vendo muita gente crianças, se libertando. e as crianças seguem muito nossa conduta, né, Lu? Quem tem filho Pois sabe. é, isso é importante, né? Isso é bem Eu queria te importante. agradecer, primeiro aceitar o convite, a gente está junto há tanto Nossa, eu que tempo como agradeço, amiga, adorei. você cuidando de mim também, e dividir esse momento, como falei no começo da live, né, de bater essa meta de peso já, que era a primeira meta que eu já queria chegar. Enfim, eu queria agradecer a todos que estão presentes aqui, um beijo. A Lu, que é Eu também, maravilhosa, querida. sigam ela também no, nas redes sociais, a gente vai fazer muita coisa junto ainda, fiquem de olho. E é isso, Fiquem obrigada, de gente. olho. Um Obrigada, gente. beijão. Obrigada por todos que estiveram aí. Um beijo. Bom fim de semana com uma tacinha de vinho para vocês. Beijão. Tá bom. Beijo, Beijo. tchau.